Tudo bem, pessoal? Mais um episódio, então, do nosso Blank Science. Hoje recebemos o Dr. Marco Túlio Cavalcante, urologista, e a gente vai falar um pouquinho sobre a disfunção erétil e os tratamentos dela, incluindo a prótese peniana. Obrigado, Marco, por aceitar o nosso convite aí. E gostaria de saber de ti, então, como é que funciona hoje a questão dentro das disfunções eréteis, os tratamentos, o que tem hoje para a gente explicar para os pacientes nossos que estão nos vendo. Bacana. Eu agradeço o convite, Rodrigo, obrigado. Ao Hospital Blank, que realmente veio contribuir aqui com São Paulo, né? Então, estou bastante satisfeito em fazer parte também aqui do time, operar nossos pacientes aqui num hospital de excelência. Bom, a disfunção erétil ela é muito comum, ela está cada vez mais evoluindo nos tratamentos, né? Então, só para você ter uma ideia, 40% dos homens com 40 anos têm disfunção erétil. É bem fácil, 50% com 50 anos, 60% com 60 anos, 70% com 70 anos. Então é muito frequente. A partir de 50 anos é mais fácil você ter problema com ereção do que não ter. E isso vai de diversos graus. Pode ser uma disfunção mais leve e com comprimidos e tratamentos simples de primeira linha já resolva a vida do homem, do casal. E às vezes, para você ter uma ideia, 35% dos homens não funcionam com esse tratamento de primeira linha. Toma a tadalafila, toma o sildenafila, que é o Cialis, o Viagra, e não tem boa resposta. E isso pouca gente sabe. O pessoal acha que tomou o remédio é obrigatório que vai funcionar, né? E eles não sabem quão é frequente você falhar e continuar com ereção incompleta mesmo tomando os remédios, né? Então, daí vem os outros tratamentos, né, que são bem importantes e estão aperfeiçoando cada vez mais para manter uma qualidade de vida, né, uma qualidade sexual, uma performance boa. A gente está vivendo mais e está vivendo melhor. Às vezes o homem com 40 anos só está começando, né? Então, começou a brincadeira. Então... E quando a gente fala de disfunção erétil, é importante a gente saber, até para o pessoal saber, a disfunção erétil não é só quando não consegue ter uma ereção. Inclusive, uma ereção não completa também se considera um grau de disfunção erétil, é isso? Sim, sim. O conceito é a incapacidade de ter ou manter uma ereção suficiente para penetração e mais de 50% das vezes daquele homem que, quando você tenta ter relação sexual. Então, se está acontecendo de você não ter ou perder a ereção, aí sim a gente classifica, isso acontece frequentemente, então está classificado como disfunção erétil. Uma perda de ereção eventual, numa situação de ansiedade de performance, numa hora que você está mais cansado, aí pode acontecer. Mas se aquela coisa vem repetindo-se e você tira aquele fator de estresse agudo, então realmente é interessante procurar uma ajuda especializada para investigar, né? A principal causa de disfunção é de origem vascular, né? Então, principalmente a partir dos 40 anos. E quando a gente fala disso também, a disfunção erétil já em si, ela tem um tabu com isso, né? Ela existe, então, uma questão de um tabu, a questão social, a vergonha e tudo mais. E os tratamentos também são um tabu, a questão de o cara se está tomando remédio, não está tomando remédio. Quando a gente pensa nesse tabu, o auge do tabu talvez seja da prótese peniana, né? Quando a gente fala de prótese peniana é uma coisa assim que às vezes assusta ou às vezes a pessoa fica não compreende muito bem para que caso. Então, para que casos que dentro das disfunções eréteis a gente indica prótese peniana? Muito boa pergunta, excelente pergunta, e não é tão fácil de responder assim. Então veja só, primeiro falando do tabu. O paciente, o homem, às vezes tem preconceito até de tomar um remédio. Então, você tem preconceito até de tomar um comprimido. Ele não tem preconceito de tomar um comprimido de hipertensão. Você está com pressão alta, o cardiologista prescreve um comprimido, ele vai lá e toma. Ele não tem preconceito, eu tomo um remédio de hipertensão. A disfunção erétil é uma disfunção crônica. E ele, às vezes, tem preconceito de tomar o comprimido ou dizer que toma comprimido para ter aquilo. Imagine uma prótese peniana. Ele não sabe nem como é. Ele acha que é uma prótese de borracha, ele acha que é um pênis igual do sex shop, que coloca um pênis ali, ele não vai sentir nada. Ele nunca viu ninguém com prótese peniana.
o amigo dele que colocou não falou para ele, então é uma coisa que quando ele coloca também, ele não fala para o amigo, ele fala, não conheço ninguém. Aí eu pergunto, olha, depois que a gente colocar a prótese, depois você me fala aqui para quantos amigos você contou que você tem prótese. Por isso que você não conhece ninguém. Porque ninguém conta. É um assunto que você pode falar, às vezes, para o seu melhor amigo, ou outro, mas você não vai com uma roda de amigos ficar conversando isso na maioria das vezes. Salvo algumas exceções, né, mas na maioria das vezes esse assunto não é abordado. Então o tabu da prótese peniana é muito, assim, tem várias causas. Uma, por desinformação. Isso a gente está começando a melhorar. Então a gente tem um canal no YouTube, eu tenho um canal no YouTube grande, a gente está buscando aí 1 milhão de inscritos, tem visualização de vídeo de 6 milhões, 4 milhões, então com essa mídia social, a gente está tocando nesse assunto, está fazendo uma educação dos homens para o bem deles, assim, porque eles ficam sofrendo à toa, ficam sofrendo realmente à toa, porque não conhecem. Então, o primeiro tabu é porque eles não conhecem o assunto. O segundo tabu é porque muitos médicos também não conhecem. Eu não estou falando de médicos que não são da área, são médicos da área, são médicos urologistas. Mas a urologia, ela é grande. Ela tem a transplante, tem a uro-oncologia, tem a pediatria, tem a urolitíase, urofeminina. E às vezes o próprio urologista, às vezes desencoraja até o paciente, nem fala sobre isso, porque não é um assunto que ele se dedica muito. Não, às vezes muitos urologistas aqui do Brasil não são treinados para prótese peniana, a gente conta no dedo, assim, quem realmente tem um alto volume, quem é treinado para prótese peniana. E principalmente quando a gente vai falar de prótese peniana inflável. Você tem a prótese semirrígida, que realmente é uma prótese que marca, né, que o pênis fica sempre esticado, são hastes de silicone com metal que fica por dentro. É o seu pênis, se o pênis for grande, fica grande, se for rosa, fica rosado, se é manchado, fica manchado, se é escuro, fica escuro. Então é o pênis do paciente. Se é grande, se é fino, fica fino, se é grosso, fica grosso. É o pênis do paciente, só que ele vai ter 2 hastes dentro e vai permitir para quando ele quiser ter a relação sexual, ele ter realmente a rigidez para penetrar. E essa ereção é complementada, essa rigidez é complementada com a circulação daquele homem. Aquele homem que tinha uma ereção ali que ia e depois perdia, ou então que ficava meia bomba, 50%, mas aquilo ali, aquele 50% de sangue vai por cima da prótese. Então aquilo vai dar uma rigidez suficiente para ele penetrar. Isso também pouca gente sabe. Então é isso. Esse tabu é por conta de desinformação, o treinamento dos urologistas nas residências, que na maioria das vezes também são no SUS, que também não fornece a prótese peniana, então você vê residente acabando, às vezes, o programa de treinamento sem nenhuma prótese peniana feita, com poucas próteses penianas feitas, só com prótese peniana semirrígida, não tem a treinamento adequado à inflável. Então, se não tem o treinamento adequado, como é que ele vai oferecer para o paciente? Até isso é uma coisa importante, porque esse é um dos motivos pelos quais às vezes até os mesmos colegas urologistas não indicam. Exatamente. Justamente por desconhecimento não conseguir fazer. Isso é importante até saber, porque dentro do nosso canal tem muita gente, muito médico também. Sim. Então é importante saber que pode encaminhar, porque tem colegas que são especializados nisso e que não pode ser um tabu dentro da especialidade. Exatamente, exatamente. Então isso que está realmente cada vez mais sendo falado aqui no Brasil. Eu fico feliz que a gente tem contribuído com essa informação, com essa disseminação de informação, tanto para o público em geral, quanto para os próprios colegas, né? Hoje a gente vê muito urologista jovem agora interessado. Então, a gente tem um instituto, tem um instituto que agora tem o Fellowship, que é um programa de treinamento de urologistas nesse tipo de cirurgia. Porque é uma cirurgia muito boa, né? Mas como tudo, ela é muito boa para aquela equipe que está habituada com aquilo, vai fazer aquilo com frequência e consegue entregar um resultado bacana, né? Então, ela é uma cirurgia totalmente funcional, não é estética. A prótese peniana é diferente da prótese mamária, que é uma cirurgia estética. A prótese peniana é funcional, mas de toda forma você tem que ter o cuidado estético, porque
na sexualidade tem tudo isso em jogo, junto, né? Você não vai querer um pênis feio, um pênis torto, um pênis... Você vai querer um pênis legal, apresentável, né? Então, até porque hoje tem sexo virtual, de todo jeito, então o sexo não é só de luz apagada, então é luz acesa, então realmente você tem que primar, né? Ter um primor também pela estética. E nesse caso, assim, a gente falou um pouquinho da prótese rígida, e também das próteses infláveis. Uma curiosidade a respeito da prótese rígida, existe algum desconforto do paciente de usar isso no dia a dia? Como ela está sempre numa, digamos assim, poderia dizer, não sei se está certo falar uma semi-ereção, né? E está com enfim, o pênis está com o comprimento que ele vai ficar na ereção. Tem algum desconforto para isso no dia a dia? Ele sente aquilo, não sente? Então é isso, prótese semirrígida e inflável. A semirrígida, ele sente. No começo ele vai ter que se adaptar àquilo, né? Então o pênis fica sempre do tamanho esticado no máximo, né? Então ele coloca para um lado, para o outro, às vezes o paciente coloca 2 cuecas, usar a sunga branca na praia vai ficar complicado, então ele usa uma sunga e usa um calção. Então tem realmente uma adaptação com aquilo, né? Se você coloca uma prótese semirrígida também muito fina e discreta, ela não vai ter tanta rigidez na hora que ele quiser penetrar. Então, o grande ponto da prótese semirrígida é esse, né? Ela é uma prótese que dá rigidez, que tem uma boa satisfação, mas o paciente tem que saber que essa questão de adaptação tem que ocorrer, né, para a vida social dele, né? Já a prótese inflável, que é onde eu mais me especializo, ela dá mais rigidez, dá mais discrição e dá mais calibre no pênis. Então, é um dispositivo mais natural. Então, você tem uma ideia, a maioria dos pacientes que tem parceiras ou parceiros ocasionais, que eles não contam que tem prótese peniana e também não são notados, não notam. Na semirrígida, você já não consegue também esconder tanto, porque depois que acabou, teve o orgasmo, tudo, o pênis vai continuar ali esticado, né? Vai continuar com uma certa ereção, vai continuar armado ali, então pode gerar realmente uma desconfiança, né, nesse ponto. Mas a satisfação é boa com a prótese semirrígida também, em torno de 75% a 85%. E eu falo que é o seguinte, satisfação é igual à expectativa antes. Se o paciente é muito bem orientado do que vai encontrar depois, ver os vídeos, os relatos, conversar, bater um papo com a equipe de alto volume, com certeza ele vai ficar satisfeito com o resultado, porque ele já está informado do que encontra antes, e a taxa de complicação dessas cirurgias também em equipe de alto volume é baixa, né? Em torno de 1% de chance de infecção, rejeição. Então, é um paciente que não conseguia ter uma relação sexual satisfatória, que a gente está devolvendo isso para ele, então ele vai ficar muito satisfeito, entendeu? A não ser aquele que tem expectativa errada, que não foi muito bem conversado, e fala, nossa, mas agora vai ficar assim. Poxa, mas isso tem que ser conversado no pré-operatório, né? Então, ser bem orientado. Bem orientado, né? Então, essa preparação pré-operatória é importante, né? E o intraoperatório bem feito, um pós-operatório bem acompanhado é fundamental para um resultado final bacana. E como é que está a situação nessas próteses em relação aos planos de saúde? Plano de saúde cobre, não cobre? Como é que está esse... O plano de saúde cobre, né? Então, como eu falei, não é um procedimento estético, é um procedimento funcional. Então, o plano de saúde cobre a prótese semirrígida aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, ele cobre a prótese inflável, né? Por isso que lá nos Estados Unidos, 95% das próteses são próteses infláveis. O plano cobre. Aqui no Brasil, como o plano não cobre, só cobre a semirrígida, aí ao contrário, 90%, 95% das próteses são semirrígidas. Então, se você tem seu plano e opta por uma prótese semirrígida, o plano cobre o hospital, o plano cobre a prótese, o plano cobre a equipe conveniada, se você escolher operar pela equipe do convênio, ou você paga particular uma equipe com alto volume que você queira e de forma particular você
contrata o serviço daquela equipe, né, vai e realiza o procedimento. Né? Talvez até por essa questão de ser mais próteses rígidas ou semi-rígida no Brasil, isso talvez dê um pouco medo das pessoas, aquelas poucas que já têm algum conhecimento ou souberam de alguém, dá um pouquinho mais de medo, né? Porque as próteses, as infláveis, são mais modernas, são melhores e dão um resultado, tanto funcional quanto conforto melhor, não é isso? Exatamente, exatamente. Então, essa questão da liberação do convênio aqui no Brasil, ela faz várias, assim, implica em várias coisas. Por quê? Porque a prótese inflável não é liberada no convênio, então o que acontece? O paciente tem que pagar de forma particular. Uma prótese inflável dessa, em torno, o material, a prótese, em torno de 11 a 12 mil dólares, né? Então, é um custo que muita gente não tem como arcar. Fora isso, o paciente tem que pagar a equipe e o hospital. Então, é um custo maior, né? Hoje, na minha prática, 65% dos pacientes que eu coloco são próteses infláveis, né? E os 35% dos pacientes que eu coloco semi-rígida, ou é porque o paciente não estava com condição financeira na hora para colocar a prótese inflável, ou então até porque ele optou pela prótese inflável semi-rígida porque ele não tem mais muita habilidade manual para mexer na bombinha, ele já é um paciente mais idoso, e quer realmente uma prótese mais simples, né, um procedimento mais simples, né? Mas hoje meu percentual é 65% inflável, 35% semi-rígida. E essa parte também do convênio da semi-rígida implica no treinamento dos urologistas. Como são poucos pacientes que têm condições de fazer inflável, a maioria dos urologistas não tem treinamento para inflável. Então coloca-se só semi-rígido, entendeu? E é uma cirurgia que não é uma cirurgia muito complexa, mas tem vários detalhes que, se você peca em alguns desses detalhes, impacta muito no resultado funcional final e complica realmente a vida do paciente, porque a primeira cirurgia é a oportunidade de ouro dele. As reoperações sempre são mais complexas, são mais complicadas quando você precisa corrigir alguma coisa depois, né? Então aumenta um pouco a taxa de infecção, tempo cirúrgico e resultado e satisfação final. E acho que a importância também, que faz diferença em todos os ramos, né, da cirurgia, é sempre operar com uma equipe que tem um volume bom dessa cirurgia, porque é isso que dá segurança, que nesses detalhes todos a pessoa está muito familiarizada e habituada com aquilo. Exatamente. Né? E então, o sucesso da cirurgia sempre é maior. Exatamente. Então é aquela coisa que você se sente seguro para o que acontecer, você consegue resolver, o que você encontrar ali, você já consegue resolver na hora, e isso a gente fica bastante tranquilo, né, com relação a esse tipo de cirurgia. E as equipes, por exemplo, americanas que se dedicam à prótese peniana, e eu acompanhei algumas lá, eles só se dedicam àquilo, não dedicam a outra coisa. E eu, há vários anos, tento fazer esse modelo. Eu tento só me dedicar a esse tipo de cirurgia. Chega um cálculo no meu consultório, cálculo renal simples. Eu pego o cartão de um colega meu, tome, vai operar com esse colega vai te operar muito bem. Eu sei fazer a cirurgia, fui treinado para isso, fiz uma ótima residência, mas ele vai operar muito melhor que eu, ele opera cálculo. Então, câncer de próstata, caminho para outro colega meu, né? Então, eu faço só essa parte de cirurgia genital, implante de prótese peniana semi-rígida, inflável, reconstrução de pênis, cirurgias locais estéticas genitais, né, para melhor visualização do pênis. Então, isso realmente a gente, se dedicando só a uma coisa, claro que vai fazer. E aqui em São Paulo também tem alguns outros grupos, no Brasil tem alguns outros grupos também que se dedicam bastante a esse tipo de cirurgia. Até falando da estética local, é uma dúvida que o pessoal tem também em relação a isso. Como que fica a estética relacionada às cicatrizes, aonde que são colocadas essas cicatrizes? Vai ficar estigmatizado? Vai haver um corte lá? Ele vai enxergar de alguma forma? Como é isso? Então isso é importantíssimo. Com a prótese peniana, vou falar da prótese semi-rígida e inflável. Com a prótese peniana inflável, a cicatriz fica
pena escrotal, então fica ali na transição do saco, né, do escroto com o pênis. Então isso some, então não dá para ver. Os tubos, a bombinha, o cilindro, fica tudo por dentro, tudo escondido, não dá para perceber. O reservatório, tudo por dentro, não dá para perceber. Você urina normalmente, sua sensibilidade vai ser normal, seu orgasmo vai ser normal. O tamanho do seu pênis não é uma cirurgia que diminui o tamanho do pênis, né? O que diminui o tamanho do pênis é a demora para fazer essa cirurgia. Então, quanto mais disfunção quanto mais tempo você passa com disfunção erétil, menos circulação no pênis e o pênis encolhe. Eu tenho um vídeo sobre isso no YouTube que fez muito sucesso, tem, sei lá, 3 milhões de visualizações, que é atrofia peniana. Eu acho que nesses canais na rede social fui o primeiro a colocar isso aí, depois disso um monte de gente já está falando também sobre o tema, que é a atrofia peniana. Então o pessoal fala, prótese peniana diminui o tamanho do pênis, e muito urologista fala isso. Mas não, a prótese não diminui nada do tamanho do pênis. O que diminui é a demora do paciente para colocar a prótese. Ele deixa para o último caso colocar a prótese. No último, quando não tem mais circulação nenhuma, quando ele está 5 anos sem ter relação sexual, quando está tudo uma porcaria, ele vai lá e fala, não, agora eu vou colocar a prótese. O pênis já diminuiu. Então, a prótese peniana, sensibilidade normal, ejaculação normal, orgasmo normal, a glande, que é a cabeça do pênis, muita gente fala, e como é que fica a glande? Fica normal, o enchimento, se você tem um enchimento prévio da glande, ele continua depois. Temperatura, né? Outra coisa, a prótese fica fria. Se for inflável, o reservatório fica dentro, na pelve. Fica a 36 graus, né? 36,5 que é a nossa temperatura. Quando você faz o bombeamento no pump, ele vai para o pênis a 36,5, então é uma temperatura normal, né? Então você vai ter a sua circulação, né? Então, temperatura normal. Então é uma vida, a prótese é muito próximo do normal, fica uma experiência normal. depois tem relação a hora que quiser, quando quiser, quantas vezes quiser, onde quiser. Então não precisa tomar remédio, se não quiser, né? Pode tomar remédio com a prótese? Pode, para aumentar um pouco mais a circulação. E aí, então, assim, é muito bom. Eu sou suspeito para falar, que a gente realmente fica bem feliz com os resultados. Mas, aí vem, bom, então se é muito bom, por que não indica para todo mundo a prótese? Então, né? Não, porque é um tratamento, assim, cirúrgico, né? A cirurgia, de toda forma, tem aquele 1% de chance de uma infecção, uma rejeição. Então, se é um paciente com um problema de ereção que funciona com os remédios, eu oriento manter os remédios, né? Agora, se é um paciente que já começa a falhar com remédio, ou o remédio, que aí entra naquela sua pergunta muito boa sobre a indicação da prótese, né? Então, pacientes que usam medicação e tem muito colateral, eu já operei paciente que ficou muito satisfeito e ele funcionava com 100 miligramas de Viagra. Só que ele era um paciente de 60 anos, que tinha uma namorada de 38, ele falava, doutor, a gente namora, eu gosto dela, eu quero ter relação frequentemente, né? Pelo menos 3 vezes por semana, a gente viaja e na viagem. Só que eu tenho que tomar Viagra 100 miligramas todo dia para isso. Quase todo dia, porque eu não sei se vou, não sei se não vou. E ele falava, olha, quando eu tomo Viagra 100 miligramas, parece que eu levei uma surra, eu fico cansado, a cabeça fica doendo e não quero ficar assim para sempre. Aí eu conversei com ele também da injeção. Mas a injeção como é que faz? Todo dia aplica injeção? Não dá, né? E ele sem o remédio, esquece, não tinha rigidez boa. Uma opção desse caso é a prótese peniana. Então, antes, né, o pessoal só deixava realmente a prótese peniana para o último. Não, o cara tem que estar morto para colocar a prótese peniana. Mas hoje a gente já tem essa segurança de, para esses pacientes, se oferecer esse tratamento como uma grande solução. E agora ele tem relação sexual a hora que ele quiser, quando quiser, sem tomar remédio, sem ficar com aqueles efeitos colaterais chatos que muitos pacientes têm com remédio, né? Então, é uma indicação. Então, você toma remédio. Se você toma remédio e não funciona com remédio, ou tem muito colateral com remédio, você é um candidato a fazer. Se você não quer tomar injeção, ou já toma as injeções no pênis e também já deixou de funcionar, ou você teve alguma fibrose no pênis por conta da injeção, você pode fazer, né? Então, doença de Peyronie, que é tortuosidades e fibroses penianas. Então, tem paciente que tem doença de Peyronie
tem uma curvatura 90 graus, mas ainda tem enchimento peniano. Tem mais de 40, 50 anos. E isso é um grande dilema nos congressos. Fala, mas e aí, o que é que faz? Se a gente faz uma cirurgia só de desentortar o pênis, encurta muito. Se a gente coloca enxerto, tem 30% de chance de ter disfunção e não corrige direito. Então, uma das opções melhores é a reconstrução do pênis com implante de prótese peniana. E aí aquele paciente tinha disfunção erétil, porque ele não conseguia penetrar. Só que não é uma disfunção erétil geométrica. O paciente fala, mas o meu pênis enche, mas não penetra. Então, é uma disfunção erétil geométrica. Não é vascular, é geométrica. Então você corrige a geometria do pênis, coloca uma prótese inflável. Ou semirrígida, né? Então, são essas as indicações de prótese peniana. Basicamente, essas a gente abrange tudo. E em 2018, a AUA, né, que é a Associação Americana, né, de Urologia, eles falam que todo paciente que tem disfunção erétil, ele tem que saber das 3 opções. Você fala, seu João, você está com problema de ereção, você tem os comprimidos que você pode tomar, tem injeção, tem a prótese peniana. Né? Então tem esses 3 caminhos que a gente pode seguir. Tratamento clínico, tratamento injetável e cirúrgico. Claro que começa pelo clínico, né? E também a mudança de estilo de vida, né? São os pilares para a ereção saudável, tratamento natural para disfunção erétil. Comer bem, dormir bem, fazer atividade física, controlar o estresse e ter uma parceria bacana que você tenha tesão e que não gere tanta ansiedade. Esse é o natural. Se você faz isso, não funciona, se toma remédio, tem colateral e não funciona direito, a prótese peniana é uma opção. E eu falo para os pacientes, eu nunca indiquei uma prótese peniana. A gente coloca muito, acho que talvez um dos maiores volumes do Brasil, ou maior, às vezes, dependendo do mês ou outro, tem outra equipe de alto volume também. E eu nunca falei para o paciente, olha, você precisa de uma prótese. Você tem que colocar uma prótese peniana. Eu nunca falei isso. O paciente é que chega para a gente e fala, doutor, querendo. Está na hora da prótese. Porque ele sente isso. Ele bem informado, sabendo das opções, sabendo de tudo, ele sente realmente essa necessidade da prótese. Porque isso é um ponto importante também, que quem faz consultório nessa área, eu vejo às vezes paciente que não funciona com injeção forte, toma lá as doses maiores, não funciona, mas ele não está preparado ainda, ele não quer, está na fase de negação, está na fase... E cada um tem seu tempo, então ele vai... Infelizmente ele vai ficar numa fase de negação por um tempo, e a gente tem que respeitar isso, e ele vai... Depois, um dia, ele vai procurar a gente ou não para fazer o procedimento. Lembrando que quanto mais tempo de disfunção, mais fibrose tem no pênis, mais atrofia tem no pênis. Isso pode impactar um pouquinho na satisfação final. A gente vai ter menos ereção secundária, vai colocar uma prótese menor. E isso é outro trabalho também que a gente está vendo. O tamanho das próteses penianas que a gente coloca está sendo superior às médias, né? Justamente por essa... É mais precoce. Por essa indicação. Não precisa demorar, não precisa você estar totalmente acabado, porque é isso. A gente acha que, muitos pacientes, até urologistas, acham que você não tem que ter circulação nenhuma no pênis para poder colocar uma prótese peniana. Você perde totalmente a ereção secundária, a tumescência secundária. Bom, queria agradecer então, doutor Marco, a gentileza de participar com a gente aqui e nesse papo que foi muito bom, deu rico em informações. Obrigado mais uma vez aí. Muito obrigado pelo convite e até a próxima. E sigam as redes do Hospital Blank e as nossas redes sociais também, que podem aparecer aí abaixo no vídeo. Até a próxima.